Bom, o vídeo de hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre o seguinte. E é realmente uma conversa, viu? Que partiu de uma outra conversa e aí eu já tô há uns 2 dias pensando sobre esse assunto e agora nesse exato momento surgiu uma forma de como que eu posso, de certa forma, concatenar toda a ideia, né? A lógica do que eu quero falar aqui com vocês. E o vídeo de hoje nós vamos falar sobre administrar as emoções, sobre exatamente isso, né? Pode-se dizer lidar com as suas emoções, pode ser como que você, sei lá, quando você cuida das suas emoções, como, né? Não sei. Eu vou chamar de administrar. Que eu acho que administrar é mais certo do que qualquer outra prática, né? Na vida real, eu acho que é mais sobre administrar. Esse vídeo aqui especificamente é para você que muitas das vezes você termina, você já, cara, essa sensação é terrível, que é você passar o dia de certa forma anestesiado e no final do dia você está totalmente esgotado. Totalmente esgotada. Por quê? Porque você está tentando se controlar o tempo todo. Se controlar o tempo todo para que você não exploda, para que você não se estresse, para que você não, né? Por aí vai. Inclusive nós vamos fazer até esse vídeo aqui, ó, com o estresse da maquininha do tio aqui que está cortando a árvore. Que é pra vocês verem que eu estou falando exatamente isso, utilizar isso daqui na prática, né? A administração das emoções, né? Eu poderia simplesmente desistir nesse momento, esperar um momento talvez um tanto quanto adequado, melhor, né? Porque de certa forma isso me irrita um pouco, assim, né? O fato do barulho, o fato da distração, o fato dessas coisas assim. Principalmente no momento, é sempre no momento que eu quero gravar aqui pra vocês, eu quero conversar com vocês. É incrível isso daqui. Mas é isso, né? O vídeo é sobre administrar as emoções e vamos continuar nessa daqui. O que eu queria... Qual que é a premissa que eu quero dizer aqui, né? Repito aqui, né? É sobre você ter essa sensação de... né? De às vezes de impotência, às vezes de... Cara, você passa o dia inteiro cansado, brigando, exatamente lutando para controlar o seu estresse, né? Lutando para controlar, assim, para que você não exploda, né? E aí até que chega um ponto que além de você ficar totalmente esgotado, cansado, chegar no final do dia cansado, você começa a ficar anestesiado com as emoções. Você vai aumentando cada vez mais o seu patamar ali de coisas que te tiram do seu eixo normal, vamos se dizer assim. E conforme você vai aumentando essa régua aqui, então um dia começou lá você com 10% de coisa, vamos supor aqui, né? 10% de coisa te irritava, te deixava estressado. Aí um dia chegou a esses 10% e você falou assim, não, vou controlar essas emoções. E é assim, você vai lá e aumentou esse sarrafo para 20%. Então, sei lá, 20%. Aí você passou por outra situação, você aumentou o seu sarrafo dessa, querendo ou não, da explosão mesmo, né? Eu estou falando da explosão, do nervosismo, explodir. Aí você aumenta esse coeficiente lá para 30, 50, 70, sei lá, 80%, até que chega no 80%. Então, isso tudo pode ser ilustrado com coisas totalmente cotidianas, né? Eu tô falando de, sei lá, um dia você se estressou porque você acordou e aí para ir trabalhar, e aí você, sei lá, bateu o dedinho no canto da cama. Isso aí te estressou, né? Aí você foi, né? Você foi pro trabalho, aí no meio do trabalho, no caminho até você, sei lá, pegar a condução, não sei onde é que você tá aí, você vai ter que pegar um coletivo, alguma coisa, sei lá, um metrô, alguma coisa assim. Nesse trajeto de você sair
né, da sua casa até o transporte ali, você tomou chuva, por exemplo. Aí você já bota mais um tijolinho de estresse de você. Aí, beleza. Aí você chega, por conta da chuva, você acaba chegando atrasado no serviço, né? Algo que não tem como você controlar, infelizmente não tem como você controlar, né? Cara, não tem como você controlar a chuva. Você pode sair 4, 5 horas antes aí para ir para o serviço, que pode acontecer situações o quais te atrapalham, assim como uma chuva, e trava você e faz com que você chegue atrasado, né, no serviço. Aí você já aumenta um pouquinho mais de estresse no seu dia. Não sei se presta atenção nessa descrição que eu tô fazendo. Aí, lá no trabalho, no ambiente de trabalho lá, você tem o seu superior, o seu superior, sei lá, ele deve ter passado teve uma noite ruim, né? E ele vem e ele desconta toda a frustração dele em cima de você, né? Em cima de você, e aquilo ali é aquela... querendo ele desestressando em cima de você, não parece um tanto quanto proporcional pra você. Na verdade, ele fala assim, cara, né, cara, não é bem assim as coisas, você tá com esse sentimento, né? E aí essa pessoa vai lá e descarrega em você, e aí você sobe mais uma barrinha de estresse. E aí, beleza, passa o dia, aí alguém no seu serviço, para completar, você deixou sua marmita lá na geladeira lá, e aí alguém foi lá e roubou o bife da sua marmita. Aí seu estresse já fica lá em cima, né? Pô, mexer com comida é sacanagem, né? E aí vai passando o dia, ao longo do dia, aí você tem que, ao mesmo tempo você tem que voltar pra casa, e aí continua chovendo, e aí é todo aquele estresse de trânsito, né? Então você perde mais tempo para voltar para casa. Chegando em casa, você tá o tempo todo controlando esse nervosismo, e aí quando você chega em casa, você vai lá, e aí tem que cuidar de casa, tem, né, os filhos, marido, sei lá, esposa. E ali naquela situação ali acontece uma situação inédita, né? Vamos supor aqui seu filho, ele deveria adicionar uma nova matéria esse ano na vida do seu filho, sei lá, inglês, física. E aí ele tem tarefa de física para fazer, alguma tarefa para fazer, e ele está, de certa forma, dando aquela birra de criança, né? Aquela birra de adolescente para fazer a tarefa. E você tem que lidar com isso pela primeira vez. E aí é nesse momento que você explode. É nesse momento que você simplesmente descarrega toda a sua raiva, né? E aí você na sua cabeça, você pensa que o fator do seu estresse está localizado querendo ou não, no não bom comportamento do seu filho, num bom, vamos se dizer, naquele processo que ainda adolescente está se aprendendo a ter autorresponsabilidade, toda essa parada aí. E ali naquele momento você crava, é como você carimbar dentro de você, dentro do seu coração, que ali é o seu momento, o ápice do seu estresse. Só que, de certa forma, você acabou de ignorar tudo o resto que você passou ao longo do dia para que culminasse ali naquele momento, naquele exato momento ali de estresse que você explodiu com o seu filho. Então logo após isso daí vem o arrependimento. Isso mesmo, você se arrepende de ter explodido com o seu filho ali, né, naquele momento, e você não tem esta percepção de que você acaba só olhando ali para aquele momento e não, repito, para todo o contexto que aconteceu no seu dia. E aí você bate o arrependimento, e nesse momento, a hora que você bate o arrependimento, na sua cabeça você acaba de adicionar mais uma escala de estresse dentro da sua cabeça. Ou seja, da próxima vez que seu filho fizer birra para não fazer a lição, você já não vai mais estressar. E isso vai se repetindo, até que chega um momento o qual
simplesmente você deixa de ligar. Você deixa de sentir as emoções, você deixa de ligar, você confunde as emoções também, você confunde a alegria com tristeza, você com a raiva com medo, você confunde, você acaba se confundindo. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês. É sobre isso que eu queria falar com vocês. Que realmente, de fato, a gente inclusive estava trocando ideias sobre isso aqui, cara. Que é sobre isso, né? Você entender todo esse contexto, né? Em contexto que as coisas acontecem, que as emoções elas vão se agrupando, se escalando, mas isso só acontece porque você perdeu de certa forma o controle da administração dessas emoções. Mas como assim? Simplesmente você deixou de perceber as coisas que te irritam. Você deixou de perceber aquilo que de fato te traz estresse. E quando você deixa de perceber e você aumenta o seu sarrafo, isso daí te leva a essa anestesia. Anestesia de mundo mesmo. É isso que eu tô falando. Não sei se você já passou por um... ou você sente isso daqui, né? Você sente que você está cada vez mais apático, sem energia, sem... Cara, você tá cansado, você tá exausto e você não sabe o que é. É isso. Você não está sabendo como administrar as suas emoções, especificamente aquelas que de certa forma te trazem o estresse, de certa forma te tiram do eixo do que é o normal, do que é o comum. Então, logo assim, dito tudo isso aqui, cara, nós chegamos na conversa que nós tivemos, nós chegamos a uma conclusão que existe uma forma de como lidar com isso, uma forma de como, de certa forma, você administrar essas emoções. E a primeira forma, né, o primeiro passo para que isso é você entender que você está sentindo. É você perceber o que é que você está sentindo. Então, no momento que lá no começo do seu dia você bateu o dedinho no canto da cama lá e aquilo ali te trouxe o seu primeiro estresse e você de certa forma tentou passar por cima disso, ignorar e bola pra frente. Não, você tem que voltar um ponto atrás. Você precisa olhar para aquilo ali e falar assim, cara, isso daqui realmente me estressou. Isso aqui me deixou pé da vida, me deixou muito bravo. E como que eu vou lidar com isso? Como que eu vou lidar com isso? O que eu tô querendo propor para você aqui é que você, no ato da administração, você não deixe passar as emoções, mas sim que você sinta as emoções de fato. E aí sim, para que você sinta as emoções, esteja presente, para que assim você consiga administrá-las. É isso que eu tô querendo trazer de proposta para esse vídeo aqui. Essa conversa é sobre isso daqui. Então lá, cara, nesse momento, né? No momento no qual você tem o impacto da ação, né, sobre você, então ali você bateu o dedinho, você entendeu que você ficou, sentiu dor, ficou bravo, ficou pé da vida. Beleza, como eu vou lidar com isso? E você assim, você busca uma forma de lidar com isso, uma válvula de escape. É isso que eu tô querendo propor aqui, entendeu? Você vai ter várias formas, você vai aprender a desenvolver isso, essa forma de válvula de escape, seja um grito interno, seja você vai desenvolver isso, né, a melhor forma possível, para que você lide com situações de estresse, situações que são ruins. E assim você aprende a lidar com as emoções. Você vai desenvolver isso. Então ali quando no momento que você tomou chuva para ir para o trabalho, você ficou super irritado. Mas daí você entende, né? Cara, eu não tenho como controlar isso, mas eu estou muito bravo. E aí você busca uma forma de extravasar esse nervosismo.
sei lá, não, vou descontar lendo livro, cara, você que vai ter que descobrir isso aí, entendeu? Você vai ter que descobrir. Cara, eu vou correr na esteira, vou fazer alguma coisa para tirar aquilo dali, aquele sentimento, aquela emoção de dentro de você. E a tendência disso é você buscar a diminuir o seu coeficiente de emoções, entendeu? E ao invés de só lá no 70%, lá a hora que a barra estiver cheia, é quando você vai reagir, né? Que é quando você já chegou ao seu limite, você vai dissipando. A proposta é dissipar a energia conforme cada coisa pontual vai acontecendo na sua vida, no seu dia ou na sua semana. Cada coisa pontual. Então aconteceu tal coisa, eu lidei dessa forma, com consciência, com intenção. É assim que eu reagi. E você não ignorar a emoção. Não ignore a emoção. Não acumule essas emoções em você. Por quê? Porque senão o que vai acontecer é que você vai ter um momento de explosão, às vezes um momento de explosão que é totalmente desproporcional com o que é aquilo de fato. Então a criança ali, ela derrubou o garfo no chão e aquilo ali vai te estressar na hora do jantar. Aquilo ali vai te deixar muito puto. E você entende que é totalmente desproporcional você explodir naquele momento. Tanto que vem o arrependimento. Você já deve ter passado por isso. Pelo arrependimento de se estressar, de explodir. Você já deve ter passado. Eu já passei por isso várias vezes. Eu não entendia como lidar com isso. E de fato, o fato de buscar ajuda, buscar como aprender, desenvolver recursos, repertório para que como lidar com as emoções, que é de fato algo que é importante e que pesa sobre a nossa vida, eu consegui entender e chegar a essa conclusão. Essa conclusão. Então, eu posso falar para vocês o que eu faço quando hoje eu passo por momentos de estresse, algo pontual acontece. Tem duas coisas que eu faço. Existe um grito externo, existe uma explosão externa, mas aquela explosão ali, eu já entendo que a explosão é o fato da emoção e já tão logo eu já ali, eu solto aquele ar e já acabou e não é isso. Entendeu? Eu não tento omitir, né, aquela fúria ali naquele momento específico e acabou. Já entendi que estressei, tô puto, acabou. Pronto. E existe também um segundo ponto que esse daqui ultimamente é o que eu tenho mais praticado, inclusive, que é um grito mais interior. É o grito que a gente cara, a gente sai de perto. A gente não desiste, né? Eu não acabo desistindo da situação, repito, não é sobre fugir da emoção, mas é sim olhar para ela e falar assim, não, você não vai me derrubar, não. Você não vai me tirar do eixo, não é para tanto assim, né? Aconteceu, estressou e vai passar, mas cara, nós já passamos por tantos estresses nessa vida aí e estamos vivos até hoje, né? Estamos aí para contar história, né? E é isso, né? Então, o que eu quero dizer aqui para vocês se eu pudesse resumir tudo isso daqui, é isso, né? Você, a partir de agora, você ter esse olhar para entender suas emoções, vá atrás de especialistas, se precisa de especialista, vá atrás de ajuda, vá atrás de conversa, gente para conversar, cara. Isso precisa ter uma intenção, isso precisa ter um olhar e ao mesmo tempo precisa de uma ação, né? Sem a ação para que você possa fazer isso, não tem como. Você precisa ter uma ação e intenção ali direcionada para isso, né? Isso, se tudo isso que eu citei aqui para você é algo que te incomoda muito,
né? Porque você pode simplesmente não estar incomodado, né? Ou a partir do momento que eu acabo de falar e descrever tudo isso daqui, você fala assim, pô, mas eu já passei por esse sentimento, né? E agora você percebeu. Então é isso, né? Repito, no meu resumo ainda sobre isso, é sobre você desenvolver, ir atrás do recurso administrar as emoções, entender como é que funciona o processo, né? Que é um processo de acúmulo, né? Quando você ignora as emoções, elas se acumulam, e quanto mais elas se acumulam, mais existe uma tendência a você explodir em algum momento, e ao explodir em algum momento, isso aí tem grandes chances de te levar ao arrependimento, e esse arrependimento tem grandes chances de te levar a, de certa forma, a uma paralisação, você simplesmente congelar os seus sentimentos, né? Por quê? Porque, cara, é ruim, cara. Entendeu? Você está cada vez mais, é como se você não sentisse mais as coisas. Isso te leva a não sentir mais as coisas. Então, logo, a solução é você voltar para o eixo e para cada situação que, de certa forma, te tirar do eixo, você escolher agir e reagir da melhor forma possível para aquilo ali, diante daquela situação. Mas precisa de um fim, tem que ter um fim. O fim eu quero simplesmente me livrar desse sentimento ruim. Então você não acumula. É sobre isso que eu quis dizer. Então, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, vocês ouviram o tio aí da maquininha, né? Tem hora que ele para, tem hora que ele liga, tem hora que, né? Mas não tem problema, não. É sobre estresse mesmo que a gente tava falando, então eu gravei o vídeo com estresse mesmo, né? Um negócio barulhento na nossa cabeça que não consegue nem se concentrar. Hoje em dia eu dou risada dessas coisas, né? Viu? Eu aprendi a lidar com isso. Antes eu me estressava muito com isso. Eu ouvia o barulho, eu já começava a suar, ficar brabo, né? Mas hoje em dia, cara, eu dou risada e bola pra frente, e é isso aqui. Então, se você chegou até aqui e não me conhece ainda, eu sou o Preto, o autoproclamado generalista em tudo, e esse aqui é o canal que a gente faz isso, né? Liga a câmera, sai falando, e parte do que eu tenho, eu venho pensando, estudando, parte do que eu tô vivendo, eu venho aqui e trago para vocês nesse formato aqui de vídeo, né? Porque assim, de alguma forma aí, algum momento, algo que eu fale seja útil na sua vida aí. Deve ser maneiro. Se for útil, vai ser maneiro demais. Certo? Então, é sobre isso aqui. Então, eu me declaro generalista em tudo porque é exatamente isso. Eu falo sobre tudo aqui nesse negócio aqui, cara. Sobre tudo, né? Não importa. Não importa. O que vier na minha cabeça, eu venho e trago aqui. E é isso, né? Então, se você gosta de conversas assim, conversas que de certa forma, tem momentos que tem uns barulhos estressantes aí. Se você gosta desse tipo de conversa, né? Conversa franca, pelo menos, né? Eu peço para você que você se inscreva nesse canal aqui, né? E é isso, me acompanhe aí nessa jornada que temos muitas coisas para fazer ainda aí, né? Ao longo do tempo. E é só o começo ainda, né? Certo? Então, de verdade, espero ter sido uma boa companhia por esses minutos aqui. E eu agradeço pela sua atenção, pela sua paciência. Valeu, falou, tchau.